em Marcos 5. Nós vamos ler os versículos 21 e 24. Depois nós vamos passar por 35 e 36. Marcos 5, 21 e 24, 35 e 36. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago, e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e põe as mãos sobre ela, para que sare e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Vamos agora para o 35. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não temas, crê somente. Amém? Eu queria que a gente repetisse esse final, o final desse versículo. Não temas, crê somente. Eu creio que seja o que o Senhor está nos dizendo nessa noite, para a gente iniciar depois do louvor abençoado que nós já tivemos. A palavra que o Senhor nos diz é: não temas, crê somente. Sempre existirão circunstâncias que tentarão nos fazer desistir. Sempre virão pessoas que tentarão nos fazer parar. Sempre ouviremos palavras dizendo que não adianta mais insistir. Mas acima de tudo isso, existe a palavra de Deus que nos diz: não temas, crê somente. Cabe a mim e a você decidirmos o que vamos ouvir. Cabe a nós escolhermos o que vai nos guiar. Vamos imaginar agora a situação de Jairo. Ele estava com sua filha prestes a morrer. Com certeza, o desejo de Jairo era arrancar Jesus dali e correndo para sua casa. Vocês concordam? Ele tinha urgência. A situação de Jairo era uma situação que pedia urgência. A sua filha estava quase morrendo. Quantos de nós aqui temos situações urgentes diante de Deus? Quantos de nós temos causas urgentes que levamos ao Senhor? Eu tenho. E aqui nós vemos que não foi assim que aconteceu. Jairo não conseguiu levar Jesus imediatamente para a sua casa, porque Deus, Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Muitas vezes nós queremos que o agir de Deus seja agora, mas nós não estamos preparados para o agir de Deus agora. Deus, Ele é o dono do tempo e Ele sabe o momento certo de agir. Amém? Jairo, ele teve que enfrentar algumas situações antes de chegar ao objetivo que ele estava ali buscando. Tinha uma multidão que apertava Jesus, e essa multidão impedia que aquele trajeto fosse rápido. Além dessa multidão, no decorrer aqui dos versículos que nós não lemos, nós pulamos, existe uma outra situação para atrasar, entre aspas, Jesus, Chega aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, e tem todo aquele desenrolar de um outro milagre. Muitas vezes nós achamos que a nossa necessidade é a mais urgente, mas Deus sabe. E às vezes a necessidade do outro é mais urgente do que a nossa. A capacidade de suportar aquela situação do outro é menor do que a nossa. Por mais que a gente ache que não está mais aguentando, talvez o outro realmente já esteja a ponto de desistir. E para completar,
chegaram alguns dos empregados de Jairo e lhe trouxeram a pior notícia que ele poderia receber naquele momento, que está no versículo 35, a parte B. Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Diante de tudo ali que ele estava vivendo, de toda a angústia que ele estava sentindo, porque eu acredito que ele estava sentindo a angústia de ver que a sua filha estava em casa, precisando de algo urgente, e ver Jesus parando, sendo parado, sendo impedido de prosseguir por causa da multidão. E aí Jairo, ele se deparou com a notícia que os empregados trouxeram para ele. E a notícia era um fato, vocês concordam? Era algo real. Seu Jairo, ela morreu, acabou, não tem mais o que fazer. Era algo concreto. Embora ele não estivesse vendo a sua filha morta, mas ele estava diante da notícia da morte da sua filha. E essa foi a primeira voz que ele ouviu, a voz dos empregados. E aí ele ouve uma outra voz, que é o que nós já falamos aqui, e eu gostaria que vocês dissessem. O que é que Jesus diz para ele diante dessa notícia que ele recebeu? Não temas, crê. Amém. Não temas, crê somente. O que Jesus estava dizendo para Jairo era algo concreto? Era tão concreto quanto a voz dos empregados de Jairo? Ou o que Jesus estava dizendo, se nós olharmos com os nossos olhos humanos, era uma promessa, era uma afirmação vinda de Jesus, mas não era um fato. Vocês concordam comigo? Diante daquela situação, o homem natural, ele era mais fácil acreditar em quê? Na notícia da morte, né? Na notícia que os empregados trouxeram para ele. E aí, a primeira pergunta que eu trago para nós nessa noite: o que está nos direcionando? É o que nós vemos? Ou o que e em quem nós cremos? O que ouvimos nos noticiários ou nas promessas que estão no livro da vida? Se nós nos atentarmos para aquilo que nós estamos ouvindo, principalmente nos últimos tempos, porque nós temos enfrentado tempos de muitas lutas, muitas coisas que aconteceram conosco que nunca nós tínhamos passado, a começar pela pandemia, e daí então parece que cada momento é uma novidade, né? Mas nós temos a palavra de Deus, que ela também nos garante que nós vamos enfrentar dificuldades. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Eu creio que é a segunda frase que o Senhor quer deixar muito forte em nossos corações nessa noite. Não temam, crê somente. E a outra é: no mundo vocês enfrentarão dificuldades, lutas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Eu gostaria que a gente agora fosse também para Números 13, do 30 ao 32. É uma outra história que a Bíblia relata e que o Senhor colocou no meu coração para que eu estivesse compartilhando com vocês. É Números 13, do 30 ao 32. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Essa história é bem conhecida por todos nós, né? Foram enviados 12 homens para espiar e para fazer um reconhecimento da terra de Canaã. Amém? 12 homens foram enviados para espiar a terra que o Senhor tinha prometido que daria ao seu povo. Não foi assim?
Desses 12 homens, apenas 2 olharam com os olhos da fé. Apenas 2 conseguiram olhar além das circunstâncias, além do que os olhos naturais mostravam para eles. Interessante é que os 12 homens que foram espiar a terra de Canaã, eles passaram pela experiência de serem libertos da escravidão no Egito, todos 12, não foram só Josué e Caleb. Todos 12 viram os milagres que Deus operou desde que o Senhor enviou Moisés para libertar o povo. Todos 12 viram o mar abrir, amém? Todos os 12 viram o exército de Faraó ser derrotado. Todos 12 viram as águas amargas se tornarem águas doces, viram águas jorrando das pedras. Todos 12 viram e comeram do maná que o Senhor enviava todo dia. Amém? Não é verdade? E por que só 2 conseguiram olhar com os olhos da fé? O Senhor me chama a atenção de que muitas vezes nós conhecemos a palavra do Senhor, nós frequentamos aos cultos, nós congregamos, nós oramos, nós levantamos a mão, cantamos louvores, mas o nosso coração, ele ainda não está totalmente entregue ao Senhor. Muitas vezes, muitos de nós, ou alguns de nós, podemos esquecer tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Olhamos para esses 10 homens e sentimos uma grande tristeza, porque nós sabemos que foi depois dessa situação que Deus ele decidiu e deu a ordem de que nenhum daqueles homens que saíram do Egito entrariam na terra prometida, a não ser os que tivessem menos de 20 anos de idade. Então, muitas vezes, nós não herdamos aquilo que o Senhor tem prometido, preparado para nós, pela nossa falta de fé. Muitas vezes, nós preferimos olhar para aquilo que ainda não temos, para aquilo que ainda não aconteceu. Nós preferimos fixar os nossos olhos nas circunstâncias difíceis, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. E isso, meus irmãos, infelizmente, nos impede de alcançarmos as promessas de Deus para as nossas vidas. Eu tenho um testemunho que eu passei mais de 10 anos orando pelo meu marido. E eu sei, hoje eu tenho consciência, que se eu tivesse sido uma mulher cheia de sabedoria, uma mulher que orava, uma mulher que buscava o Senhor e confiava nele, talvez esse tempo tivesse sido a metade, ou menos que isso. Mas muitas vezes eu agia sem sabedoria, sem confiar no Senhor, e isso atrasa a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Ou, em alguns casos, a gente perde a bênção, como foi no caso dessa situação dos espias, E nessa noite eu gostaria que todos nós fizéssemos uma autoanálise de como nós estamos agindo diante das circunstâncias. O irmão Gerson aqui, ao iniciar, ele trouxe para nós a realidade que nós sabemos, que está aí fora. Nós sabemos tudo que tem acontecido. Nós estamos enfrentando algo que eu confesso a vocês que às vezes eu me sinto surpresa, apesar de que a Bíblia ela relata todos os acontecimentos que nós estamos vivendo e os que ainda estão por vir. Amém? Tudo isso está escrito, Mas a situação ela é de tal forma tão absurda que a gente muitas vezes se assusta, Muitas vezes a gente se espanta com tudo que a gente tem visto que está para acontecer se o Senhor não intervir. Porque as nossas vidas elas sempre estiveram nas mãos do Senhor. Mas vocês já prestaram atenção que desde a pandemia o Senhor ele tem deixado mais claro. É como se ele estivesse nos despertando. É como se nós estivéssemos
todas as coisas. E aí veio a pandemia. E ninguém, absolutamente ninguém, nem os cientistas mais estudiosos, mais inteligentes, ninguém conseguia fazer nada, ninguém entendia nada, ninguém sabia com o que estava lutando. E aí Deus estava dizendo: eu tenho o controle de todas as coisas. Vocês podem ser os homens mais inteligentes, mas diante de mim, vocês não são nada. Deus, Ele tem feito isso, sabe para quê? Deus, Ele tem falado muito, muito comigo, sem a falsa modéstia, porque Deus, Ele é nosso Pai, e Ele tem prazer em se revelar a nós, né? Então, o que Deus tem falado comigo muito diante de tudo isso, desde que começaram agora essas eleições e toda essa situação que nós estamos enfrentando, o que Deus tem falado ao meu coração é que tudo isso que Deus tem permitido acontecer é para que nenhum daqueles que o Pai entregou para Ele se perca. Muitas pessoas estavam andando achando que tinham domínio das suas vidas. E Deus, com seu amor infinito, Ele tem feito com que a gente pare e entenda que nós somos totalmente dependentes de Deus. Que, como a palavra dele diz, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos entender e nos humilhar, porque nós somos pó. Nós somos filhos, mas nós somos pó. Nós somos filhos quando nós nos colocamos na total dependência do Senhor e dizendo: Senhor, eu não sei nada, eu não sou nada, eu não consigo nada. Toma a minha vida em tuas mãos e faz a tua vontade em mim. E quando nós olhamos, não foi fácil para aquele povo. Se a gente pensar e tentar se colocar no lugar deles, né? Eles estavam escravizados e eles queriam ser livres. E eles tinham uma promessa da terra prometida. Talvez na mente deles eles achassem que nós vamos sair daqui e vamos chegar na terra prometida na boa, na tranquilidade. Mas, como eu falei no início, muitas vezes Deus não dá aquilo que nós pedimos tanto, porque nós não estamos prontos para receber. E aquele povo não estava pronto para entrar na terra prometida. A palavra de Deus, ela fala isso, que eles não estavam prontos, né? Então, eles tinham que passar